Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a teoria da imprevisão e também sobre a relação dessa teoria com o momento de pandemia que nós estamos passando. Essa teoria, apesar de muito antiga, ela continua irradiando seus efeitos nas nossas relações pessoais, empresariais, nas nossas relações contratuais. Ela tem origem no direito romano por meio da chamada cláusula rebus sic stantibus, que em tradução poderia dizer estando assim as coisas. Estando assim o quê? Os romanos acreditavam que todo contrato tinha uma cláusula implícita, né, que se essas condições do momento em que você firma o contrato, do momento em que você celebra o contrato, se essas condições mudarem violentamente, é justificável a alteração também das condições de cumprimento do contrato. Então, estando assim as coisas, como elas foram concebidas, o contrato deve ser cumprido. E aqui nós também podemos falar de um princípio conhecido, né, e muito antigo, que é o pacta sunt servanda, que é o princípio da força obrigatória dos contratos. Então nós temos essa dualidade. De um lado, a força obrigatória dos contratos, ou seja, os contratos têm que ser cumpridos, é para isso que eles existem, mas nós temos que entender que após a celebração do contrato, evidentemente podem existir situações que impunham a revisão desse contrato ou mesmo a sua resolução, a extinção desse contrato. E para efeitos do Código Civil brasileiro, então a chamada teoria da imprevisão, ela exige então que esse evento que permita a revisão do contrato, que ele seja um evento extraordinário, um evento imprevisível, que fuja do controle das partes. É natural, portanto, que de um lado o Código Civil preveja o cumprimento dos contratos, essa é a situação, essa é a regra e é assim que deve ser, e de forma extraordinária, né, que ele preveja uma forma de você revisar ou equilibrar um contrato após o seu início, né, levando em consideração uma alteração violenta na condição das partes ou mesmo do próprio objeto do contrato, né, de forma superveniente, portanto. E, dentro dessa perspectiva, que relação que a teoria da imprevisão tem com o coronavírus? Ora, se eu digo que o contrato deve ser cumprido, né, eu estaria a dizer que ele de nenhuma forma poderia ser descumprido sob as penas legais e contratuais. Mas se eu digo de outro lado que tem situações imprevistas, imprevisíveis, extraordinárias, que autorizam que esse contrato seja revisto, que ele seja equilibrado, eu estou dizendo, portanto, que nós temos que estabelecer alguns requisitos para essa finalidade. Mas antes de nós adentrarmos especificamente nessa análise, é importante dizer que em dezembro do ano passado, né, até dezembro do ano passado, e notadamente em janeiro, quando as informações mais concretas começaram a circular, ninguém imaginava numa pandemia dessa envergadura como a do novo coronavírus, com todos esses efeitos sobre a nossa economia, sobre a vida das pessoas. Então, isso trata-se especificamente do evento extraordinário, imprevisto, que foge do controle das partes e que, portanto, justifica a teoria da imprevisão. A aplicação da teoria da imprevisão nas relações contratuais. Mas o que significa aplicar a teoria da imprevisão nesse caso? Significa duas questões, né? Ou, em razão da pandemia do coronavírus e os efeitos econômicos, né, que ela gerou, justificam a resolução desse contrato, que é basicamente extinguir o contrato e retornar as partes para a situação anterior, como se o contrato não tivesse existido, né? Ou seja, se eu comprei uma coisa, em razão desse fato não terei mais como cumprir o contrato dessa forma, então eu devolvo esta coisa e quem me vendeu esta coisa me devolve o dinheiro, né? Ou eu faço isso, eu extingo o contrato retornando as partes à situação anterior, ou eu reequilibro esse contrato, ou eu reviso esse contrato. E por que eu faço isso? Porque esse evento imprevisto, extraordinário, ele mudou realmente a dinâmica da economia, ele mudou realmente as nossas relações
pessoais, empresariais, teve pessoas que perderam o emprego, pessoas que reduziram o seu salário, empresas que ficaram fechadas, como a gente vem falando. Então, essa é a situação típica em que se aplica a teoria da imprevisão. E nós utilizamos dela, portanto, para encontrar também a função social do contrato, que é outro princípio importante do Código Civil, está lá no artigo 421. Então, encontrar a função social do contrato nessa circunstância, nesse grau de imprevisibilidade, também reequilibrar as suas condições, já que mudou violentamente a base econômica do contrato. Mas me permitam fazer aqui um esclarecimento. Nós falamos sobre contratos bancários anteriormente, e aqui a teoria da imprevisão com base no Código Civil e cuja aplicação é direcionada aos contratos civis e empresariais, a contratos não consumeristas, ela é diferente. Como nós falamos aqui, exige-se essa imprevisibilidade, esse fato extraordinário para justificar a alteração do contrato. Lá no Código de Defesa do Consumidor, exemplo dos contratos bancários, exige-se apenas a onerosidade excessiva, desproporcionalidade das prestações para a execução do contrato. A imprevisibilidade não é requisito. Por quê? Porque o Código, isso é o que prevalece, embora com alguma dissonância na doutrina, porque o Código Civil, ele naturalmente já parte de uma relação em que se presume que as partes são distintas, né? Que existe o fornecedor e o consumidor. Então, o consumidor, naturalmente, como parte mais fraca dessa relação contratual, justifica ter uma proteção maior, e para essa questão específica, a proteção não exigir essa imprevisibilidade, mas simplesmente que haja demonstração de uma onerosidade excessiva para revisar o contrato. Ao contrário da teoria da imprevisão do Código Civil brasileiro, que, claro, tem o componente da onerosidade excessiva, mas exige a demonstração cabal, né, dessa imprevisibilidade, desse fato extraordinário para justificar a interveniência do Estado para a revisão, eu digo do Estado juiz, do Poder Judiciário, para a revisão desse contrato, de contratos, então, não sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, contratos empresariais. Eu espero ter contribuído com essa informação, e quem efetivamente estiver passando por sérias turbulências em relação do coronavírus, pode utilizar a teoria da imprevisão para eventualmente resolver o seu contrato ou mesmo revisá-lo para adequar a essa nova dinâmica econômica que nós estamos vivendo. Muito obrigado.